A paz do Senhor, amém, meus irmãos, uma boa noite. Espero que estejam todos bem, apesar dos pesares, da dificuldade, da crise, do momento que estamos passando, mas eu espero no Senhor Jesus que vocês estejam bem. E que o Senhor Jesus, como o bom pastor que Ele é, esteja no controle da sua vida. E é sobre esse pastor, é sobre nós como ovelha que nós vamos falar essa noite. E não poderia ter outro texto melhor para falarmos sobre o pastor e sobre as ovelhas do que o Salmo 23, né? O Salmo 23, tanto quanto o Salmo 91, são os dois salmos mais citados e lidos na Bíblia. Eu creio que o 23 é o mais citado. É um salmo maravilhoso. E ele vai falar sobre as ovelhas do pastor, né? Nós somos ovelhas do bom pastor, nós somos ovelhas do Senhor. Isso é o suficiente, isso é o que vai edificar a nossa vida. Antes de fazer essa ministração, eu estava lendo um artigo muito interessante a respeito da ovelha como animal, né? E algo que me chamou muita atenção, a ovelha, o período de gestação dela é de até 150 dias e até três filhotes. A ovelha é um animal muito inteligente. Uma coisa que eu achei bacana nesse artigo que eu estava lendo da Universidade de Bristol, na Inglaterra. E nesse artigo, algo que me chamou muita atenção, um artigo que foi feito pela Universidade de Bristol, na Inglaterra, que a ovelha tem a capacidade de gravar, de identificar reação facial de até 50 ovelhas ali dentro do rebanho. E lembrar de acontecimento, de alguma coisa, olha só, por até 2 anos, aquilo ali, ela ter aquilo em mente de um acontecimento, de uma maneira que ela estava ali naquele rebanho, de identificar coisas na sua cabeça, na sua memória, até 2 anos, né? Não é à toa que é ovelha, né? Não é à toa que é do sexo feminino. Mulher também tem essa capacidade. Coisa que aconteceu há 2 anos atrás aí, não esquece de jeito nenhum, que está gravado e registrado no HD aí. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. É sobre ser ovelha do Senhor. Ser ovelha desse pastor, do bom pastor. E o Salmo 23, ele começa dizendo que o Senhor é o meu pastor. Ponto e vírgula. Nada me faltará. Uma das características da ovelha, agora eu falo ovelha no sentido de rebanho do Senhor, no sentido de cristão, de filhos do Senhor Jesus, falando de nós temos que ter essa certeza, essa convicção, que quando temos o Senhor como nosso pastor, nada nos faltará. Nada. Ele nos faz andar por verdes pastos, ele nos dá alimento de primeira qualidade. Ele nos traz ali no melhor que Ele pode dar para cada uma das suas ovelhas. Ele, como pastor, Ele está ali trabalhando o alimento daquela ovelha. E o alimento do Senhor Jesus para a vida da ovelha é a sua palavra. É a sua conduta, é o seu caráter, é o seu perfil, é a maneira de viver e de ser do Senhor Jesus. Por isso que nós somos também comparados como imitadores, discípulos e seguidores de Cristo. Fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, é andar nos caminhos do Senhor. E a ovelha aqui é andar nos caminhos do pastor. É estar debaixo da cobertura e proteção desse pastoreio, que é o nosso Senhor Jesus. Isso é muito interessante. E o versículo de número 3 aqui fala algo que refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. O refrigério da alma é algo muito além do que um momento de felicidade, de alegria da nossa vida. O refrigério da alma vem da parte do Senhor, é o bom pastor que dá esse refrigério. Essa paz, essa tranquilidade. Lá no Evangelho de João, fala sobre a paz do nosso Senhor Jesus. A paz que eu vos dou, o mundo não vos dá. Porque é uma paz que excede todo entendimento. Ou seja,
Você está passando por luta, por dificuldade, a sua alma está afligida, você está passando por um momento terrível, uma dificuldade financeira, um desacordo comercial, uma intriga familiar, um problema no seu relacionamento, algo com seus filhos, falta dinheiro, falta recurso, falta até mesmo o alimento ali naquele momento, está passando uma crise terrível, mas o Senhor refrigera a alma. Quando? Quando temos a convicção, quando nos comportamos como ovelha do Senhor Jesus. Quando temos a convicção que Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Aí sim, Ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia por veredas, por caminhos certos, não por caminhos tortuosos. Porque quem quer nos levar para caminhos tortuosos é o inimigo das nossas almas. É a fera que está fora do caminho ali, arrodeando por longe ali, observando aquelas ovelhas dentro daquele rebanho. Outra coisa que me chamou a atenção desse estudo feito sobre as ovelhas, a ovelha é míope. Ela não enxerga bem de longe, não. Ali, ela não tem uma visão muito boa. Ou seja, então quando não consegue identificar o perigo longe, ela só vai ver o perigo quando está perto e às vezes não dá tempo de correr. Assim somos nós. Quando nós não temos a convicção que somos ovelhas do Senhor, que estamos sendo guiados por pastos verdejantes, que temos o nosso Deus como um pastor que não vai nos deixar faltar nada, um pastor que refrigera a nossa alma, que nos dá paz espiritual. Quando a gente não tem essa convicção, a gente se torna uma ovelha vulnerável. Aí o inimigo nos chama a atenção para a direita, para a esquerda, nos faz voltar atrás e achar que o que deixamos para trás é perdido, que era melhor antes do que agora, e aí a gente passa a correr um grande perigo. Eu me lembro de uma ministração que eu fiz na igreja, há um bom tempo atrás, a respeito do Salmo 23, e quando eu fiz menção a respeito do bordão, do pastor e do cajado. Bordão é um porrete, é um pedaço de madeira, grande assim, dos 80 centímetros. Ele tem uma ponta mais fina, outra mais grossa, pesado, forte. E o cajado com a pontinha torta. O bordão servia para que, no momento de perigo que viesse ali, naquele rebanho das ovelhas do pastor, ele arremessasse aquele bordão ali para botar para correr, para jogar a fera fora do caminho, para proteger do perigo as suas ovelhas. E às vezes até de perto também batia alguma fera que estivesse chegando mais próximo do seu rebanho. E o cajado tem a pontinha torta, colocava ali no lombo da ovelha para guiar, só encostava ali, a ovelha já sabia para onde que ele estava indo. E quando uma ou outra ovelha queria se desviar, puxava aquele lacinho ali no pescoço da ovelha e trazia novamente o pasto verdejante, trazia novamente para o lugar onde a alma seria refrigerada, aonde estava debaixo da cobertura e da condução e do caminho da justiça do nosso Deus. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Passamos por muitos vales, passamos por muitas lutas, muita dificuldade. Perigo verdadeiramente de morte, aflição da nossa alma, temor mesmo de certas doenças malignas. Tem esse vírus aí, a gente passa tem medo disso aí nos alcançar, com certeza, isso aí tá um perigo. Mas ainda que tudo isso aconteça, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é uma certeza que tem que estar no coração daquela ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Olha que coisa interessante. Nós, como ovelha do Senhor Jesus, temos que ter essa certeza, que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão conosco todos os dias, desde que estejamos dentro desse rebanho, debaixo dessa proteção, caminhando como grupo
como rebanho, sendo levado num caminho de justiça, sendo guardado e protegido, mesmo passando por lutas, por perigo de morte, o cajado do Senhor está ali, a vara do Senhor está nos guardando, nos guiando, nos protegendo. E isso é interessante, que a bondade e misericórdia, não é porque nós merecemos bondade da parte do Senhor, não é porque merecemos a misericórdia da parte do Senhor, é porque Ele é bom e misericordioso, e a sua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã nas nossas vidas. Nós, como ovelha do Senhor, uma vez estando no meio desse rebanho, guardado, andando nos passos do Senhor, do bom pastor, sem se desviar 1 milímetro nem para a direita nem para a esquerda, atendendo aos mandamentos do Senhor, observando as leis do Senhor, observando os estatutos e as diretrizes do nosso Senhor, do nosso pastor. Pode vir o que vier, nada, absolutamente nada nos faltará, porque somos ovelha do bom pastor. Esse bom pastor está lá no capítulo 10, versículo 11 de João. Ele é o bom pastor. Ele afirma que é o bom pastor. Jesus dá essa afirmativa. Esse salmo aqui foi escrito há 700 anos ou mais da vinda de Jesus. E aí ele está dizendo aqui que ele é o pastor. Ele é o Senhor. O meu Senhor, o meu pastor. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Que coisa maravilhosa. Nós temos que ter essa convicção. Se você está aí nesse momento e tem dúvida que está desempenhando um papel de ovelha do rebanho do Senhor Jesus, se você não tem andado nessa direção, não tem deixado esse bom pastor te guiar, te proteger, esse bom pastor ser bom e misericordioso contigo, se você tem dado ouvido a outros pastores, entre aspas, que vieram somente para roubar, enganar, matar e destruir, não dê ouvidos. Não existe nada, verdadeiramente nada bom, seguro, precioso, que nos conduza num caminho de justiça e que vá findar no aprisco do Senhor Jesus a nossa vida eterna. Não há nada fora desse caminho. Não existe nenhum outro pastor a não ser o nosso Senhor. Ele é o único soberano na nossa vida. É aquele que não mente, é aquele que não engana, é aquele que não abandona, é aquele que não trai, é aquele que guarda, é aquele que refrigera a alma, é aquele que nos conduz mesmo pelo vale da sombra da morte, é aquele que refrigera a nossa alma, é aquele que derrama unção, é aquele que dá bondade e misericórdia, é o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Comporte-se como ovelha do Senhor. Tudo vai passar. Tudo isso vai passar. E se nós permanecermos nesse mesmo rebanho, sendo conduzido por esse único e suficiente pastor de ovelhas do reino de Deus, nós estaremos em breve, todos nós juntos, no aprisco do Senhor, ali onde não vai haver nem choro, não vai haver tristeza, não vai ter luta nenhuma, porque nós estaremos guardados pelo sangue do Cordeiro. O nosso lugar está guardado ali, está preparado para cada um de nós. Então, para que cheguemos a esse aprisco, temos que nos manter dentro desse rebanho. Mesmo aí na sua casa, mesmo não tendo a oportunidade de estarmos nos reunindo na igreja, mas permaneça no rebanho do Senhor Jesus. Não queira outro caminho, não queira sair dessa proteção. Não abandone a oportunidade de Deus ser bom e misericordioso com você, de o Senhor Jesus como bom pastor te guiar e te fazer repousar em pasto verdejante, te dar o bom alimento. O bom alimento do Senhor Jesus é a sua palavra. O bom alimento do Senhor Jesus é o seu poder, é a sua misericórdia, é o seu amor. Esse é o alimento, isso que nos faz ser ovelha do aprisco do Senhor Jesus. Você é ovelha do Senhor Jesus? Eu creio que sim. Eu tenho buscado cada dia mais permanecer como ovelha do Senhor. E eu espero que você consiga também ser essa ovelha e permanecer dentro desse rebanho. Que Deus te abençoe.
Que Deus te enche de bondade e de misericórdia, que possa trazer refrigério para a sua alma. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema, o Senhor está contigo. Não se assombre, Ele é o teu Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe e que possamos estar juntos no dia 5 de julho ali na igreja para comemorarmos e celebrarmos a presença de Deus, todos nós juntos. Deus abençoe e tenha uma boa noite.